Então, com a vinda do Messias, inaugura-se os últimos tempos. Então, depende de quem está escrevendo. Sob a perspectiva do Antigo Testamento, os dias ainda eram futuros. Cristo veio, houve a escatologia inaugurada, que a gente chama em teologia. Agora, veja escritores do Novo Testamento. Veja a perspectiva deles aqui. Eles tinham, alguém abra Hebreus 1, por favor. Os últimos dias não significavam coisas do futuro, simplesmente, mas um tempo presente nos dias deles. E também um tempo ainda futuro. Para esses escritores que falaram sobre os últimos dias, esta expressão tinha que significar alguma coisa que já estava sendo parcialmente realizada, mas de coisas que ainda estavam por se realizar. 1 e 2. Hebreus. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias não falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, Deus falou lá no passado, são os primeiros dias. E agora Deus está falando no tempo presente, nestes dias recentes, nestes dias que estamos vivendo, nestes últimos dias, Deus nos tem falado através do Filho de Jesus Cristo. Então, essa expressão, últimos dias, depende da perspectiva de quem está olhando. No VT era só futura, no Novo Testamento era presente e ainda é futura, que vamos ver daqui a pouquinho. Pedro e Paulo tinham essa perspectiva. Veja lá, 2 Pedro 3:3. Alguém acha? 2 Pedro 3:3. Veja a perspectiva de últimos dias para Pedro, por exemplo. E ele e Paulo tiveram a mesma perspectiva. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias irão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. Perceba, presbítero Custódio, que ele está falando de coisas futuras. Virão, nos últimos dias, escarnecedores. Então, ele está olhando para frente, para cima, esperando que coisas venham a acontecer, e não são coisas agradáveis, não são coisas boas, neste caso, escarnecedores, zombadores, não é? Andando segundo as suas ímpias paixões. Sempre houve na igreja cristã pessoas zombadoras, pessoas que escarneciam os cristãos, mas vai chegar um tempo em que isso recrudescerá violentamente e rapidamente. Hoje nós temos zombadores, nós temos escarnecedores, mas não como no tempo que nós esperamos que isto vá acontecer. A coisa vai aumentar em intensidade. Veja o texto que nós lemos como base. Sabe, porém, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Quer dizer, eu estava dizendo que é um crescente esses dias em termos de maldade dos homens, em termos de violência dos homens, em termos de desprezo da palavra de Deus. No entanto, vai chegar um tempo apoteótico, um tempo em que as coisas serão tão claras que ninguém terá dúvida alguma, especialmente aqueles que estiverem vivendo naqueles dias e que são cristãos e têm esta noção profética, reveladora de Deus. Os tempos difíceis precisam ser discernidos, eu coloquei aqui. Sabe, porém, isto. O significado dessa expressão, vamos lá, sabe, porém, isto. Paulo está alertando aos cristãos do seu tempo e a nós outros que a igreja precisa se despertar da zona de conforto que ela se encontra e se preparar para os dias que estão por vir. Se preparar para os dias maus que estão para acontecer. Quanto mais os dias difíceis aparecerem, mais entenderemos que a redenção nossa está próxima. Portanto, é tempo de nós nos despertarmos do sono, não nos preocuparmos somente com aqui e com agora, mas levantar os olhos lá para frente e ver que coisas duras haverão de acontecer. Isto não é promessa minha, isto é promessa do Senhor e de todos os escritores da Escritura Sagrada. A ideia da expressão sabe, porém isto acorda, perceba.
Paulo quer que tenhamos uma compreensão inteligente da situação que se avizinha, e eu acho que rapidamente. O palco está sendo montado para essa visão mais clara da profecia. É só você levantar as antenas, você vai ver as coisas todas sendo montadas para que o Rei da Glória venha. Mas antes que o Rei da Glória venha, o mundo passará por lutas muito grandes. E nós, os cristãos, pessoalmente ou particularmente, seremos muito afetados por isto. O verbo gnosko, que é traduzida como sabe ou conhece, está no imperativo presente e Paulo exige de Timóteo que ele se apronte inteligentemente para esse tempo. O antônimo do verbo gnosko é o verbo agnoel, isto é, ignorar. Gnosko é sabe, acorda, desperta. Ou toma consciência disto, ou perceba isto, ou marque isto, ou preste atenção nisto, ou saiba isto. Em outras palavras, Paulo disse a Timóteo, esta é uma verdade que você não pode ignorar, Timóteo. Esta é uma verdade muito importante que você deve saber. Não seja um inocente nesta matéria. Se você souber desta verdade, você não vai ser pego de surpresa por aqueles dias. Milhões de crianças na presente geração não sabem nada a respeito dos seus pais biológicos. Nada. Não existe cabeça de família nesses lares. E olhando de perspectiva um pouquinho diferente, há muitos filhos com 2 ou 3 pais e mães. Eu era capelão do Mackenzie nos anos 80, e lá na escola do Tamboré, que é uma escola assim, que tinha muita gente de alta roda, era comum você ouvir filhos dizerem assim, quem é seu pai? Bem, depende. O marido da minha mãe, o que casou com a minha mãe, e assim vai. Vários pais e várias mães. Em alguns círculos da sociedade, segundo a pesquisa da revista Time Magazine, 85% dos casais nos Estados Unidos ficam sem os seus pai ou mãe, porque o divórcio é algo extremamente comum. No Brasil a luta não é tão diferente, o desajuste na família é grande. Os filhos não são mais considerados aqui como herança do Senhor, mas eles são uma espécie, para alguns, eu não estou dizendo todos, mas isso vai aumentar. Eles são uma espécie de encosto que muitas mulheres querem evitar. Você já ouviu, por acaso, na televisão, alguém dizer que a mulher tem direito sobre o seu próprio corpo? É ela quem decide se vai abortar ou não, porque o mais importante é ela. E nós vamos ter essa ideia crescendo, e a gravidez tem sido considerada como algo a ser evitado, e as leis estão caminhando para o lado do aborto legalizado. As mães preferem seguir suas carreiras do que exercer o papel de mães, que é o que a Escritura preceitua para elas. Por essa razão, Paulo fala com clareza dos dias difíceis que os homens haveriam de enfrentar nos últimos dias. E quanto mais chega perto o dia do Senhor, mais tempos difíceis os cristãos terão de enfrentar em suas famílias. Veja o significado da palavra tempos aqui. É kairoi. Tempos é kairoi. Tem 2 palavras para tempo no grego. Kairoi e kronos. Muito bem. E cronos. A expressão kairoi, traduzida como tempos, na verdade significa ocasiões, ou estações, ou épocas, ou eras, ou tempos apropriados, oportunidades, tempos favoráveis e assim por diante. Kairos é usado no sentido de ser especialmente encaixado numa situação específica, sem qualquer conotação cronológica. Temporal no sentido mais comum do termo. Então, Kairos não é igual a Cronos. O Cronos, você vê aqui, minuto a minuto, dia a dia. Esse é Cronos. O Kairos é um tempo que define momentos decisivos,
onde alguma coisa específica acontece aos homens. Então, deixa eu ir para outra palavra. O significado da palavra difíceis. A expressão grega para tempos difíceis é kairos chalepos, ou kairos alepos, chalepos. Elas encontram em vários lugares da Escritura, e essa forma de tempos difíceis é traduzida em várias traduções que existem, tanto em português como em inglês, espanhol, como tempos violentos, tempos difíceis, tempos terríveis, tempos de opressão, tempos perigosos, tempos duros de suportar, tempos problemáticos, tempos aterrorizantes. São traduções possíveis dessa expressão chalepoi, difíceis. Calvino, o reformador de Genebra, observa que a dureza, eu estou citando ele agora aqui, a dureza ou o perigo desse tempo é, na visão de Paulo, não tempo de fome ou doenças ou nem quaisquer outras calamidades ou enfermidades que caem sobre o corpo, mas esses tempos são os modos ímpios e depravados dos homens à última medida. E ele está certo, ele está falando da imoralidade violenta que campeará abertamente naquele período chamado de últimos dias. Lembra, últimos dias refere-se a isso aqui tudo, mas vai haver um tempo que, esse período final, que eu não sei quanto tempo vai levar, é que tudo será recrudescido, aumentado em intensidade. E é importante que a igreja seja sujeita a doenças terríveis, doenças espirituais que exigirão dos ministros fidelidade incomum, diligência, prudência e constância. Calvino que disse isso. Serão tempos difíceis de suportar. E eu não quero tornar esta pregação, nem as pregações seguintes sobre esta matéria, numa aula de terror. Se a Estela está aí? Se a Estela tivesse aqui, ela ia achar a aula aterrorizante, porque algumas pessoas têm pavor de pensar nesses tempos, mas eles certamente virão. Eu vou mostrar daqui a pouquinho. Eu não quero que vocês ignorem o que a Escritura diz a respeito desses dias finais. Eu não quero que ninguém se apavore pensando que àquela altura Deus terá perdido o controle de todas as coisas. E nem vocês que são casados e que estão tendo meninos ou vão ter meninos por aí, tenham medo de ter filhos por causa disto. Longe disto. É preciso aprender a ensinar os nossos filhos a viverem no meio de uma geração pervertida e corrupta. E entender que há um Deus providente que vai cuidar dos seus filhos, seja o que for que Ele venha fazer com os filhos nossos. Eles estarão nas mãos dEle para a continuação da vida ou para a cessação da vida neste presente tempo. Deus é o Deus que cuida de nós. E às vezes a melhor maneira dele cuidar de nós nesse tempo é recolhendo-nos para si. Vai doer? Vai! Mas nós saberemos que eles estão nas mãos do Senhor. E alguns vão aguentar por muito tempo isto. Eu não sei quanto. Mas serão tempos difíceis. A Estela chegou, agora é pena, ela perdeu.